Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 10. A suficiência do sacrifício de Cristo. Introdução. O capítulo 10 de Hebreus nos apresenta uma mensagem poderosa sobre o sacrifício de Jesus e a confiança que podemos ter em sua obra redentora. Ele nos convida a refletir sobre a suficiência do sacrifício de Cristo em contraste com os sacrifícios repetidos da antiga aliança. Contexto histórico. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o contexto histórico. Hebreus foi escrito para uma comunidade judaica convertida ao cristianismo. O autor destaca a superioridade de Jesus em relação aos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento. Divisão por grupos de versículos e títulos. 1. A insuficiência dos sacrifícios da Antiga Aliança, versículos 1 ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. A lei como sombra dos bens vindouros. Versículo 1. Na antiga aliança, os rituais e sacrifícios eram sombras que apontavam para a obra redentora futura de Cristo. A lei mosaica, incluindo os sacrifícios de animais, não podia, por si só, aperfeiçoar os adoradores nem remover completamente os pecados. Sacrifícios repetidos e a falta de eficácia. Versículos 2 e 3. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes no templo eram repetidos regularmente. No entanto, esses sacrifícios não podiam proporcionar uma purificação completa e permanente. Eles serviam apenas como um lembrete constante da necessidade de perdão. Lembrança contínua dos pecados. Versículo 3. O sistema sacrificial da antiga aliança não oferecia um perdão definitivo. Os pecadores continuavam a trazer ofertas repetidas para expiar seus pecados, mas a lembrança de suas transgressões permanecia. Impossibilidade do sangue de touros e bodes remover pecados. Versículo 4. O sangue de touros e bodes não tinha o poder intrínseco para remover pecados. Esses sacrifícios eram temporários e simbólicos, apontando para o sacrifício perfeito que viria através de Jesus. Hebreus 10 nos mostra que a antiga aliança era insuficiente para trazer a redenção completa. Somente o sacrifício perfeito de Cristo poderia cumprir essa obra. O sacrifício perfeito de Cristo, versículos 5 ao 18. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito:
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. A vinda de Cristo ao mundo. Versículo 5. Jesus, ao entrar no mundo, declarou: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 5. Ele veio como o cumprimento da vontade de Deus, trazendo a solução definitiva para a redenção da humanidade. O cumprimento da vontade de Deus. Versículo 7. A obediência de Jesus ao sacrifício foi perfeita e completa. Seu corpo foi preparado para ser o sacrifício único e suficiente que agradaria a Deus. A abolição dos sacrifícios antigos. Versículos 9 e 10. Cristo, ao oferecer-se como sacrifício, tornou obsoletos os rituais antigos. Os sacerdotes já não precisavam mais repetir os mesmos sacrifícios diariamente. A oferta única e eficaz de Jesus. Versículo 12. Seu sacrifício foi único e válido para sempre. Ele purificou os pecados de todos os que creem nele. Nossa santificação através do sacrifício de Cristo. Versículo 10. Somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 10 versículo 10. Sua morte nos torna puros diante de Deus. A posição eterna de Cristo à direita de Deus. Versículo 12. Jesus está sentado no lugar de maior honra, à direita de Deus. Hebreus 10 versículo 12. Ele é nosso sumo sacerdote e intercessor. A nova aliança, perdão pleno dos pecados. Versículos 16 ao 18. Através de Cristo, temos acesso ao perdão completo. A nova aliança substitui a antiga, oferecendo esperança e reconciliação. O sacrifício de Cristo é a base da nossa fé, garantindo nossa salvação e nos aproximando de Deus. 3. Exortação à perseverança na fé, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Confiança para entrar no Santo dos Santos, versículos 19 a 22. O autor de Hebreus nos encoraja a nos aproximarmos de Deus com confiança. Por meio do sacrifício de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, simbolizando nossa comunhão íntima com o Pai. Aproximação de Deus com coração sincero, versículo 22. Não se trata apenas de rituais externos, mas de um coração sincero. Deus deseja relacionamento genuíno e não apenas formalidades religiosas. Firmeza na confissão da esperança, versículo 23. Devemos permanecer firmes na nossa fé e esperança em Cristo. Mesmo diante de desafios, confiamos na promessa da salvação. Estímulo ao amor e às boas obras, versículo 24. A fé verdadeira se manifesta em amor e ações práticas. Devemos amar uns aos outros e praticar o bem. A importância de congregar-se, versículo 25. O autor enfatiza a necessidade de nos reunirmos com outros crentes. A comunhão fortalece nossa fé e nos encoraja a perseverar.
A exortação à perseverança na fé nos lembra que nossa confiança está em Cristo, e nossa vida deve refletir essa fé em amor e comunhão com outros irmãos. 4. Advertência contra o pecado deliberado, versículos 26 ao 31. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Consequências de pecar deliberadamente, versículos 26 e 27. Quando pecamos conscientemente, deliberadamente, estamos nos afastando da influência corretiva e restauradora. Esses pecados envolvem a vontade e nos colocam fora do alcance de qualquer sacrifício para perdão. A ausência de sacrifício pelos pecados após conhecer a verdade, versículo 26. O autor enfatiza que, após recebermos o conhecimento da verdade, como cristãos, não há mais sacrifício disponível para esses pecados voluntários. Expectativa de juízo e fogo consumidor, versículo 27. Aqueles que persistem no pecado deliberado enfrentam uma terrível expectativa de juízo. O fogo intenso simboliza a purificação e o julgamento divino. Comparação com a lei de Moisés, versículos 28 e 29. A lei mosaica era misericordiosa com os pecados de fragilidade e ignorância. No entanto, a nova aliança em Cristo exige maior responsabilidade. A severidade do castigo para quem rejeita o Filho de Deus, versículos 29 a 31. O escritor questiona: se a transgressão da lei de Moisés resultava em morte, quanto mais severo será o castigo para quem despreza o Filho de Deus? A santidade da sangue do pacto é desonrada por aqueles que rejeitam a graça. Hebreus 10 nos alerta sobre a seriedade do pecado deliberado e nos chama à fidelidade em Cristo. 5. Lembrança do passado e exortação à perseverança, versículos 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Recordação das lutas e sofrimentos passados, versículos 32 ao 34. O autor nos convida a lembrar dos primeiros dias após termos sido iluminados pela verdade cristã. Durante esse período, enfrentamos lutas e sofrimentos por amor a Cristo. Solidariedade com os prisioneiros espoliados, versículos 33 e 34. Alguns de nós foram expostos a insultos e tribulações.
Demonstramos compaixão pelos que estavam nas prisões e permitimos a expoliação de nossos bens, a recompensa futura e a necessidade de perseverança. Versículos 35 e 36. Não devemos rejeitar nossa confiança, pois ela tem grande recompensa. A paciência é necessária para alcançarmos as promessas de Deus. A fé que preserva a alma e a promessa de Deus para os justos. Versículos 38 e 39. O justo vive pela fé, permanecendo fiel mesmo diante das adversidades. Temos uma possessão melhor e permanente nos céus. Hebreus 10 nos encoraja a lembrar nosso passado de fé, a perseverar e a confiar nas promessas divinas. Conclusão. Hebreus 10 nos encoraja a vivermos uma vida dedicada a Deus, confiando na obra completa de Cristo, fortalecendo-nos na fé e apoiando uns aos outros em amor. Que possamos perseverar na esperança e na comunhão da fé. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.